e neste vídeo eu quero falar sobre o psiquiatra Leo Kanner e a descoberta do autismo. No vídeo anterior, eu demonstrei que o autismo era visto apenas como um dos 4 sintomas da esquizofrenia. Neste vídeo também eu mostrei como que o Eugen Bleuler criou o termo autismo e o que ele significa, isto é, estar voltado para si mesmo, ou voltar-se para si mesmo, ou então ensimesmado. Neste vídeo com Leo Kanner, eu quero mostrar que após Leo Kanner, após a descoberta do autismo, o autismo deixa de ser um sintoma da esquizofrenia e passa a ser visto como uma síndrome específica. Ou seja, é a descoberta do autismo. Mas antes eu preciso fazer uma observação. Embora a comunidade médica, bem como também os historiadores do autismo, considerem o Leo Kanner como o pai, né, do autismo, o pai, o descobridor do autismo, vale lembrar também que havia um outro psiquiatra que não conhecia o Leo Kanner, e assim também o Leo Kanner também não conhecia esse psiquiatra. Nenhum sabia do trabalho do outro, mas também estava rumo à descoberta do autismo. Esse psiquiatra chama-se Hans Asperger. Eu vou até colocar no vídeo a foto dos dois, do Leo Kanner e do Hans Asperger. Lembrando aqui, né, frisando aqui que nenhum conhecia o trabalho do outro. Mas por que os historiadores, a comunidade médica, né, a psiquiatria, considera que o Leo Kanner foi, né, o descobridor do autismo? Simplesmente porque Leo Kanner publicou primeiro o seu artigo. Em 1943, ele publicou o distúrbio autístico do contato afetivo. Enquanto que o Hans Asperger veio publicar o seu artigo Psicopatia Autística na Infância somente em 1944. Então, como o Leo Kanner publicou primeiro, pôde falar mais do autismo, né, teve lá a sua certa audiência, então ele ficou como o pai ou o descobridor do autismo. E como tudo isso aconteceu? Bom, isso aconteceu na década de 1940. Nessa época, a psiquiatria ainda estava se consolidando e a psiquiatria infantil estava nascendo. Tanto é que Leo Kanner também ganha o título aí do pai da psiquiatria infantil. Além disso, não havia o DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, e só havia a primeira publicação do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Nessa época, 1940, né, vale lembrar também aqui, que era uma época de completa exclusão, né, principalmente com as pessoas com deficiência, e ainda mais com deficiência mental. Até mesmo a terminologia para classificar as pessoas com doenças mentais era uma terminologia que inclusive não se usa mais, né, como idiotia, imbecilidade, mongoloide, débil mental. Então, a família que tinha uma pessoa, né, um membro da família com deficiência, então essa família ela era muito discriminada, tanto a pessoa quanto a família. Então era uma época de bastante nebulosidade. Era uma época em que, né, a psiquiatria infantil estava surgindo, a psiquiatria estava se consolidando, né, tomando a sua autonomia, e ainda havia muita ignorância, vamos dizer assim, sobre as doenças mentais.
Mas em 1933 que nasce uma criança que seria a primeira a ser diagnosticada com autismo. O nome dessa criança é Donald Triplett. Logo, essa criança foi crescendo, aos 2 anos, 3 anos, os pais, Mary e Oliver Triplett, perceberam que ele não era uma criança como as outras crianças ditas normais. Era uma criança que parecia estar sempre alheia à sua volta, sempre, voltada para si mesmo, era pouco afetuosa, não demonstrava alegria por ver a mãe ou por ver o pai, e além disso tinha algumas peculiaridades interessantes, fascinantes, como por exemplo aos 2 anos, aos 3 anos de idade, essa criança, o Donald, ele já sabia de cor o alfabeto do início ao fim ou de trás para frente, ele recitava o alfabeto, nessas ordens. E além disso, ele sabia o Salmo também, o Salmo 23 de cor, e as 25 perguntas e respostas do catecismo presbiteriano. Então, de fato, era uma criança peculiar, mas ao mesmo tempo muito voltada para si, muito fechada, não demonstrava sentimentos, era uma criança que preferia os objetos em vez das pessoas, uma fascinação pelos objetos, também uma fascinação pela mesmice, nada podia sair da rotina, tudo tinha que ficar no lugar. Quando a mãe movia algo e aquilo ali já irritava o Donald. Então era uma criança diferente, e isso começou a causar uma angústia, uma certa angústia na mãe, principalmente, Mary, e no pai, o Oliver Triplett. Como eles tinham dinheiro, então eles puderam sair em busca de uma ajuda para o seu filho. Elas precisavam saber se seu filho tinha algum problema, se tinha alguma doença, qual doença era, qual seria o tratamento. E como eles tinham dinheiro, eles puderam sair em busca dessa ajuda, dessa ajuda médica para o filho. Então, o Donald, ele foi internado, ele passou por várias clínicas, Na primeira, ele ficou internado numa clínica chamada Provetório. Ele ficou internado, era para ficar internado 3 meses, uma clínica muito boa, onde as crianças entravam, ficavam 3 meses aí, saíam bem melhores, Então, ele ficou ali, acabou ficando 1 ano. Depois ele foi para outras clínicas, Mas nenhum médico conseguia dar um diagnóstico para o Donald. E quando diagnosticavam algo, não tinha, assim, não era uma certeza, não tinha nada a ver. Diagnosticaram errado. Até que, finalmente, Mary e Oliver, ouvem falar de Leo Kanner. O Leo Kanner, de certo modo, era um psiquiatra, sendo, vamos dizer assim, o precursor da psiquiatria infantil. Tinha até um livro publicado sobre psiquiatria infantil, que servia inclusive de manual para muitos médicos, afinal de contas não tinha muitos psiquiatras. Então, sendo um médico proeminente, bem-sucedido, famoso, chegou ao conhecimento dessa família, dos pais de Donald. E assim, Mary e Oliver começaram a se corresponder com Leo Kanner, falando do filho. E até que um dia conseguiram uma entrevista. Então eles pegaram o trem, viajaram 7 estados, eles moravam numa cidadezinha de Mississippi, Forest, e foram até a cidade onde Leo Kanner clinicava.